muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro Papo com Ela de 2026. É muita alegria ter você aqui comigo nesse dia de hoje, quando a gente vai falar sobre a importância das amizades e por que fica tão difícil a gente criar vínculos depois dos 25, 30 anos e como superar essa barreira. E a gente conversa também sobre uma discussão que acontece no Congresso Nacional para a criação de um auxílio para mães atípicas. Como é que isso pode dar suporte a essas mulheres? É um auxílio tanto financeiro como psicológico. Nas nossas reportagens você confere como as feiras livres podem ser um lugar bastante atrativo para que você faça uma visitação, e a gente fala também da participação do Hospital Júlio Miller no processo de criação dessa vacina de dose única contra a dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan. Pega o teu café e vem comigo, que tem muita notícia boa aqui no Papo hoje. Na vida adulta, cultivar amizades parece cada vez mais desafiador. A rotina cheia, as responsabilidades e até o medo de se abrir para o novo fazem com que muitas pessoas se sintam sozinhas, mesmo cercadas de gente. Mas afinal, por que é tão difícil criar e manter laços significativos depois dos 25, 30 anos? No Papo com Ela de hoje, a psicóloga Fabiana Helena nos ajuda a entender o que muda nos vínculos afetivos quando amadurecemos e como fortalecer amizades que acolhem, inspiram e nos acompanham no cotidiano. Fabiana, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse trazer um pouco na discussão de hoje o que muda com o passar dos anos para a gente construir novas relações de amizade. A gente tem visto pesquisas mostrando que a solidão é um dos problemas que tem afetado a nossa população brasileira. É de fato mais difícil construir relações de amizade quando a gente está na vida adulta? É um prazer estar aqui e, de fato, fica mais complexo. Isso devido a toda a caminhada, a toda a jornada que esse indivíduo já passou, né? Na vida adulta a gente já tem uma experienciação maior em várias frentes, né? E é óbvio que esse filtro, ele vai estar presente ali, né? Nessa reformulação dessa amizade. Então, nós ficamos mais criteriosos, né? Com a maturidade. E quando você diz desse ficar mais criterioso, isso são situações de alguma maneira negativas que fazem a gente ir criando essa peneira, vamos dizer assim, ou existe também aqui a questão da gestão do tempo, porque na vida adulta a gente também começa a ter uma série de outras responsabilidades que na infância e na adolescência não se apresentavam, né? É uma soma desses fatores. O que pesa mais? Sim, as duas frentes fazem muito sentido, porque nós somos resultado de tudo aquilo que a gente viveu, e é óbvio que ao longo da nossa trajetória nós vamos vivendo experiências boas com referência a amizades e também experiências não tão boas, mas enfim, fazem parte. E claro que alguns aspectos particulares vão deixando essa caminhada um pouco mais difícil, né, para alguns indivíduos. Já na outra frente, com relação a tempo, isso faz sentido também, porque a dinâmica da vida adulta é outra, né? Aqueles ambientes naturais onde fomentavam esses momentos, né, com amigos de uma maneira mais tranquila, mais relaxada, elas passam a ser mais escassas, porque a prioridade desse indivíduo é outra, né? Trabalho, ele começa a realmente priorizar o que faz sentido para ele e o que é mais proveitoso com relação ao tempo. E, infelizmente, amizades acabam ficando em segundo plano. Porém, isso é muito preocupante, sim, porque é um fator protetivo às nossas relações sociais, né? A neurociência, ela traz fatores positivos com referência a isso, no sentido de a estimulação de hormônios que ativam áreas do cérebro que é referente à recompensa e bem-estar, né? Tem o fator protetivo também no sentido desse bem-estar físico, ou seja, nós temos duas frentes, né? A saúde mental
ali protegida, como também esse biológico, esse organismo como um todo. Então, no nosso dia a dia em clínica, sim, é uma das perguntas assim, padrão ouro, né? Como que é a vivência social desse indivíduo, como que está as habilidades sociais dele, porque isso vai nos nortear, se esse indivíduo está numa caminhada muito proveitosa, saudável ou não, se tem algum fator de risco ali permeando, porque o contrário disso já é outra frente, a gente começa a ter problemas com essa solitude ali, esse momento dele com essa realidade mais restrita, aí vem outras frentes de problemas emocionais, que aí propensos a situações ansiosas, a depressão e assim para frente. Quando a gente fala dessa mudança, né, da dinâmica, existe um momento em que ela é marcada, por exemplo, a gente pode dizer que depois dos 30 isso fica mais complicado, ou isso começa no momento em que a gente está saindo mesmo ali da adolescência, que já ingressa no mercado de trabalho, que está na universidade? Sim, dos 25 em diante a gente já começa a entrar numa outra fase da vida. E claro, alguns vão estar constituindo a sua família, vão estar priorizando mais essa situação econômica, né? Vão estar com metas aí, de repente, planejamentos futuros e priorizam isso. Nesse sentido, sim, o marco ali para essa mudança de comportamento é dos 25 em diante. Fabiana, a gente sempre escuta assim, né? Porque, como você disse, nessa chegada da vida adulta, outras situações começam a ser priorizadas. E a gente muitas vezes se limita aos espaços de trabalho, por exemplo. E muita gente tem resistência a criar vínculos de amizade no universo do trabalho, porque acha que aquilo pode de alguma maneira influenciar no desempenho da carreira e tudo mais. Não estar em outros espaços de convivência também dificulta esse processo de criação de amizades? Com certeza, com certeza. E quanto a isso, a gente fala que esse indivíduo ele tem que ter intenção. É claro que isso, dado essa rotina muito corrida e essa dinâmica enlouquecedora muitas das vezes, como eu disse, a gente vai poupar essa energia, vai canalizar ela para coisas que fazem sentido. Mas a amizade e tudo isso que fomenta essa relação, né, social, ela é importante e é muito cabível esse assunto, a gente está trazendo e está discutindo ele, porque como você disse, o adoecimento nessa frente pautado na depressão e todo um isolamento social, ela vem de forma crescente. Então, sim, nós devemos rever esse comportamento nosso, tendo em vista, como eu disse no início, que é um fator protetivo. Pessoas que têm relações sociais, né, e isso não estou dizendo, vou pautado naquilo que a gente teve na juventude, né, o dia todo se falando sempre, se comunicando, tanto saindo, semana. Sim, não é isso, mas são relações saudáveis, com qualidade e dentro daquilo que é possível para cada um. Então, seja numa caminhada, seja tomando um café, seja trocando uma mensagem rápida por WhatsApp, mas esse relacionar-se é muito importante. A neurociência também mostra que pessoas que mantêm amizades saudáveis ao longo da vida, isso não estou dizendo uma amizade ao longo da vida, tipo, tenho uma amizade, né, da minha juventude, estou envelhecendo e ainda tenho. Ótimo, tem pessoas que estão nesse contexto. Só que quem não está, também pode recriar isso a partir do que faz sentido para ele, dentro daquilo que é a sua realidade, do que é possível. Então, uma caminhada,
né, um cafezinho, uma troca de mensagem, e isso já nutre o que o nosso cérebro precisa, isso já nutre o que a neurociência traz como protetivo a longo prazo. Então, assim, a gente não está falando simplesmente de algo emocional, nós estamos falando de algo a nível neuronal, né, e biológico. Esse indivíduo, claro, todos nós estamos propensos a adoecer, mas a nossa expectativa a partir de relações saudáveis, isso é uma outra realidade, a gente fica num lugar de vantagem. Tem uma qualidade de vida, né? Sim, sim, e também as amizades fazem com que o nosso cérebro, ele se comunique utilizando funções executivas que vão acionar mecanismos que para nós na maturidade, né, já que a gente está falando das amizades na vida adulta, são importantíssimas. Então a gente vai ativar uma neuroplasticidade aí, nós vamos acionar mecanismos superiores de execução cerebral, e isso estando ali em atividade é maravilhoso, porque assim a gente sabe que muitas funções vão se perdendo ao longo do tempo, e se a gente não estiver atento para isso, para tudo aquilo que é importante a nível neuronal, a gente começa a estacionar e a estagnar. E simplesmente o fato de termos relações sociais, nós já estamos movimentando toda essa dinâmica. E isso para nós é muito vantajoso a longo prazo. Agora, Fabiana, você falou para a gente sobre essa diferença de manutenção dessa amizade na vida adulta, que não vai ser o tempo todo como era na infância, na adolescência, que tem uma dinâmica diferente ali nessa relação. É isso que a gente chama de amizade de baixa manutenção? Isso mesmo. São amizades que estão ali configuradas para essa vida adulta mesmo. Elas não requerem que esteja em contato permanente. Elas não exigem do outro esse investimento mais contínuo, porém é uma relação de qualidade, né? Por exemplo, a gente tem um contato com uma amiga e passa, sei lá, 6 meses sem se falar, 3 meses sem se falar, mas quando se vem, aquilo é como se não tivesse existido esse tempo, então a relação é mantida. Então é baixo investimento por conta disso, é muito saudável porque está dentro da realidade que nós na vida adulta e todas as demandas que a gente tem, a gente consegue manter. E quando tá ali, realmente tá por inteiro, né? Tá ali vivenciando toda essa dinâmica de tudo que é prazeroso de uma amizade, né? Realmente voltado e experienciando toda a dinâmica de uma transparência, uma fragilidade, que de repente a gente não faz isso com o nosso colega de trabalho, como você disse, né, que é um outro ambiente. Então, assim, é um momento que podemos ser nós mesmos. Sem máscaras, né? Sim. Uma outra questão que eu queria lhe perguntar é o seguinte, o que a gente vê de forma até corriqueira, e aí eu queria te questionar se esse é um comportamento que pode trazer prejuízos, é assim, existe um casal, esse casal consolida aquela união, começa um casamento e você percebe um isolamento das amizades que existiam, tanto por parte de um como de outro que compõem aquele casal. E de forma frequente você vê uma reclamação, por exemplo, a esposa diz assim, poxa, queria um momento de respiro, né, que meu marido pudesse ter um pouco mais de tempo com os amigos e eu também um pouco mais de tempo com as amigas. Isso também é fundamental para que você tenha uma relação amorosa saudável? Ah, com certeza, Michele, com certeza, porque um casal, ele não deixa de ser indivíduo, e cada um com as suas necessidades, né? Claro que isso tem que ser conversado, isso tem que ser ajustado entre ambos, né? Porque de repente é isso, por conta de um, outro começa a mudar a sua dinâmica. Então, assim, a base
para a gente entender uma dinâmica saudável é isso. Cada um é indivíduo. E nós precisamos, nós somos vários dentro de nós. Nós somos, né, a esposa, a mãe, a profissional, a irmã, a filha. Então, assim, esses papéis, eles precisam estar numa dinâmica ali muito saudável, onde eu possa ser tudo isso, né, apesar de ser esposa, apesar de ter meu companheiro, apesar de ter, né, meu namorado, que seja. Então, assim, é muito saudável, é preciso, sabe? Existem muitas situações onde esse indivíduo, a esposa, o marido, eles se perdem na relação, e isso não é bom nem para o casal, não é bom. Então, o que a gente orienta realmente é que tenha esses momentos, né? E claro, dentro daquilo que faça sentido para o casal, mas que é saudável sim, é inegável. E como a gente constrói amizades saudáveis nessa fase da vida, né? Que tipo de atitude eu preciso ter? Em que locais eu posso encontrar essas pessoas? Você disse assim, em vários momentos, precisa fazer sentido, né? Então é a partir disso que eu preciso me balizar, já que a gente fica mais exigente nesse processo? Sim, sim. A primeira coisa que a gente precisa se atentar é que é uma amizade que não vai ter aquela roupagem da juventude, porque é inevitável que essas amizades da juventude, da adolescência, elas nos marquem, né? Porque ali a gente estava se constituindo como pessoa, como uma visão de grupo, né? Sendo validado pelo grupo e trilhando essa caminhada de realmente se conhecer melhor. E era tudo muito mais intenso, com né? Certeza, com certeza. Agora, na vida adulta, o que a gente precisa entender? A gente precisa reconfigurar essa imagem, né, dentro daquilo que é possível para a pessoa. Olha, pratico atividade física, né, ali já tem um local que é possível fomentar essa amizade e dentro daquilo que acontece naquele momento, né, não precisa de repente estender, virar amigo, tá indo na casa um do outro. Se isso for possível, maravilha, né? Mas se não for também, tá tudo bem. E dentre as outras atividades, olha, Fabiana, não faço atividade física, tenho um perfil mais introspectivo, como que eu posso começar a fazer isso? A partir daquilo que você goste. O que você gosta de fazer? Né? Gosto de caminhar no final da tarde em lugar aberto. Poxa vida, quantas vezes a gente faz essa atividade ou passa perto de locais que as pessoas estão fazendo e não tem só uma pessoa, tem várias. Né? Então a possibilidade de amizade é ali. Estar disponível para isso é importante também. Isso tem que ser uma decisão da pessoa, lembrando de todos os benefícios que isso pode acarretar ao longo da vida, né? O que mais a gente pode fazer na hora que tiver... Tenho um amigo de muito tempo, não converso, né? Faz tempo. WhatsApp, aciona, pergunta como essa pessoa está. E aí a gente volta naquela questão das habilidades neuronais a nível superior, né? É ter esse poder de escuta para o outro, né? Saber que aquela pessoa ali está disponível para mim também. Tudo isso são habilidades que a gente passa a ter a partir das amizades. Então, assim, o que é interessante para você, o que você gosta de fazer, né? Gosta de tomar um café da tarde, gosta de praticar uma atividade física ali rapidinho, né? Gosto de ler, procuro um grupo de leitura. Isso. Clube do livro, né? Ótimo, gente, tem muitos, né? Tem muitos maravilhosos, verdade. Então, assim, dentre toda essa filtragem que você fez, aí estar disponível para isso, sabendo que a gente só vai ter a ganhar nessa caminhada, sabe? E outro dado importante que a gente precisa ter ciência é que a solidão, ela ativa regiões do cérebro que potencializam essa questão da dor. Então, aí, a questão da fibromialgia da vida, né? Então, assim, a gente precisa estar ciente do que está acontecendo. O meu movimento está sendo para
se eu tô mais isolado, eu tô mais restrito a amizades, é um fator, é um ponto assim de alerta, né? Olha, eu estou nesse lugar, mas eu quero mudar, eu quero modificar, ótimo, maravilha. E se para além disso, olha, eu tento, não estou conseguindo, procure uma ajuda especializada, a gente está aqui para isso, né? Para entender o que está acontecendo com esse indivíduo, mas a gente só tem a ganhar com essa fase mais madura da vida, né, um outro momento com nova configuração e com certeza disponível para amizades também mais maduras, né? Exato. E acho que até o amigo, nesse contexto, Fabiana, me corrija se eu estiver equivocada, mas a gente compartilha muita coisa, né, das dificuldades que a gente vivencia, e isso mostra que não é só a gente que passa por momentos difíceis, que outras pessoas também passam por essa mesma situação, e a gente se motiva de alguma maneira a sair daquilo, ou procurar uma solução para que aquilo seja passageiro, né? Com certeza, essa identificação, né, muito pertinente do grupo, né, é muito pertinente de eu me olhar, de eu me enxergar a partir do outro, né, a partir de você, de eu me identificar, e isso é poderoso demais, isso é poderoso, isso nos ajuda realmente em várias frentes. Muito obrigada pelas informações, o espaço aberto caso queira trazer mais algum esclarecimento. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar com você, Michele. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Intervalo, a gente volta já.